coloquei um par de roupa e com outro par eu vim vestido. Então, vim para São Paulo sem conhecer ninguém, sem ter ninguém, somente com esse conhecido do meu pai. Mas eu não sabia que era exatamente nessa cidade que ia se revelar a mim através da sua palavra. E nesse ano eu vim e comecei a trabalhar na padaria. Fiquei de 90. Eu perguntava para o dono, ou seja, esse senhor que me trouxe, eu falava assim: seu Zé, e o meu salário? E ele dizia: você ainda está pagando a sua passagem. No ano, algo aconteceu na minha vida. No ano de 2001, Deus começa a trabalhar, mas no ano de 2002, Deus ele começa a fazer uma obra extraordinária na minha vida. Fui convidado por um irmão chamado Erivelto, que o pastor teve a oportunidade de conhecê-lo ontem. Esse irmão, eu me assustei quando ele cantava, porque quando ele cantava, os seus olhos como que dançavam, e eu falava: uau, que ritmo interessante. Ele canta uma canção e de repente os seus olhos começam a dançar, e eu comecei a admirar, mas era o Espírito Santo trabalhando em mim. E ele disse: olha, hoje à noite eu vou cantar na igreja, você não quer ir me acompanhar? Eu falei: eu vou, porque eu queria vê-lo cantar, na igreja. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, tinha uma atmosfera tão grande, o Espírito Santo começou a trabalhar, eu comecei a sentir algo no meu coração, que eu nunca havia sentido antes, que era o amor de Deus. Eu não sabia o que era amor de mãe, eu não tinha uma mãe que falava assim para mim: olha filho, você tem que escovar o dente, olha filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, vem aqui filho, a comida está pronta. Quem sabe ela fez até os 5 anos, mas eu não tenho recordações depois disso. Quem sabe aqui eu estou diante de pessoas, homens e mulheres, que até hoje têm os seus pais, têm as suas mães. Valorize essas pessoas tão queridas e tão maravilhosas que Deus escolheu para trazer você nesse mundo. Entenda algo, a importância, e eu não tive isso. E naquele dia eu senti um amor que me inundava, algo diferente, e eu falava: olha, eu sou amado, olha, e Deus estava trabalhando no meu coração. Naquele culto o pastor não fez o apelo, mas quando terminou o culto, esse irmão que me levou, ele foi até a frente comigo, e eu falei assim: ora por mim. E naquele dia eu recebi a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Deus começou a trabalhar, Deus começou a agir, e um grande desejo nasceu no meu coração, de levar esse amor, o amor que tinha me alcançado a outras pessoas. E eu sempre fui da Brasil para Cristo, me casei na Brasil para Cristo, conheci a Brasil para Cristo, me batizei na Brasil para Cristo, conheci esse Jesus tão maravilhoso na Brasil para Cristo. E eu descobri que na nossa denominação tinha um órgão de missões, e quando chegava as informações da Missão Desafio, eu ficava apaixonado, e eu falava: eu quero ir, eu quero me envolver no campo transcultural, eu quero ir pregar a Cristo, eu quero ir. E eu ficava apaixonado, eu ligava lá para cá, naquela época a Cátia já estava no Pastor Paulo, lá eu ligava: como é que eu faço? Só que ainda não tinha 18 anos, até que, irmãos, em 2008, já estava namorando com a Thaís, já fazia alguns trabalhos missionários na igreja local, ia pregar a palavra de Deus. Porque eu falo, se a pessoa disser que diz: eu tenho um chamado missionário, mas ela não é capaz de poder desenvolver esse chamado dentro do seu contexto, quando ela chegar no contexto transcultural, ela vai ter dificuldade de desenvolver, porque ela já não desenvolveu. E eu já fazia isso, já desenvolvia no meu contexto local. E naquele dia de 2008, eu estava para casar com a Thaís, nós estávamos namorando, estava para casar. O rapaz que veio do Pernambuco com a sacolinha de chique-chaque foi abençoado por Deus. Nesse período já tinha salário, nesse período já tinha sentido o amor de Deus de uma maneira sobrenatural. O Deus que me trouxe somente com a sacolinha de chique-chaque me deu um terreno. O Deus que me trouxe com a sacolinha de chique-chaque estava preparando todos os recursos necessários para que eu pudesse levantar
a nossa casa onde a gente ia morar. E no momento, irmãos, que eu saía do serviço, ia trabalhar na minha casa, e nesse momento eu estava com um balde na mão, e um balde com cimento na mão, que eu estava trabalhando na minha casa, e naquele momento eu ouvi a voz do Espírito Santo. Se eu estava disposto a deixar tudo do jeito que estava, e me engajar de uma maneira mais intensa, no contexto missionário, agora num campo transcultural. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu não pensei duas vezes. Eu disse, Senhor, eu estou. E naquela semana, isso era uma quinta-feira. Na sexta-feira começava o simpósio de missões do ano de 2008, que foi lá no Jacuí. E eu lembro-me que eu liguei para o pastor, quando que vai ter o simpósio de missões? Liguei para o pastor Marcelo Itajati, que ele sempre estava vindo para São Paulo e voltando, e o pastor Marcelo falou para mim, Fábio, esse fim de semana tem um simpósio, e eu não tinha, irmãos, não tinha dinheiro sobrando, porque tudo que eu pegava eu mexia na casa. E o que aconteceu? Conversei com o pastor Rogério, eu lembro que o pastor Rogério falou, Fábio, eu te ajudo com a passagem, me deu, eu lembro até hoje, R$50 de passagem de volta, eu te ajudo com a passagem, vou dar R$50 ida e volta, e você come alguma coisa lá. Eu não conhecia, perguntei se iria algum irmão. Irmãos, liguei na missão, peguei o endereço tudo certinho, peguei o ônibus, fui bater lá no Jacuí. E quando chegou lá no Jacuí, irmãos, eu lembro que o pastor, na noite da sexta-feira, o pastor Edson Queiroz estava pregando. E eu lembro que ele trouxe uma mensagem, no final dessa mensagem, ele falou assim, quem está disposto a dar a sua vida no serviço do reino de Deus. E eu saí da galeria, estava eu e o André, que hoje está em Pirassununga. Eu saí da galeria e corri. Eu disse para Deus, o Senhor sabe que eu não tenho ouro, eu não tenho prata. O Senhor sabe que eu tenho só o Senhor que me chamou da minha terra, da minha parentela, lá do meio dos meus irmãos. O Senhor me trouxe para cá. Eu nunca imaginei, eu queria sair da minha casa, mas nunca imaginei que o Senhor iria me trazer para São Paulo. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero te servir, eu quero dar a minha vida para o Senhor, no teu reino. Eu quero dar a minha vida. E eu lembro que naquele simpósio tinha 2 grupos de pessoas. Quando ele fez essa oração, no domingo, tinha um grupo que queria participar do treinamento. E eu falei, eu gostaria de participar do treinamento, eu vou me inscrever. Naquela época, eu não tinha celular, não é como hoje você liga para o seu pastor de celular e já conversa. Não tinha. Eu falava para o pastor que eu ia. O pastor me abençoou a ir para o simpósio. E eu falei, vou me inscrever. Só que tinha 2 grupos, tinha um grupo que já tinha sustento e tinha outro que não tinha. E eu fiquei naquele grupo que tinha que ainda acertar os detalhes, com o pastor, com o sustento. Eu fiquei lá, mas o meu coração é regozijante. E o pastor Joel, sempre quando era movido por Deus, ele dizia, esse pessoal aqui está sem sustento. E eu lembro, irmãos, que quando ele mencionou isso, saiu alguém do meio da multidão que eu louvo a Deus pela vida desse irmão. E dentre aqueles que estavam lá, outras pessoas se levantaram, mas dentre aqueles que estavam lá, ele olhou para mim e disse assim, eu quero adotar esse moço para o treinamento. E durante todo o treinamento, esse rapaz, ele foi de bênção para a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dele. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele. Que ele não precisou, quem sabe, me conhecer, conviver comigo para me abençoar. Ele abençoou porque Deus tocou no coração dele e disse, você tem que abençoar esse moço. E eu cheguei na minha igreja local, conversamos com o pastor disse, Fábio, você sabe a nossa realidade. Da igreja local, mas nós te abençoamos lá para o treinamento. Fui falar com o meu patrão, ele disse, Fábio, você está ficando louco. O que você quer? Você quer que eu suba o seu salário? E eu falei, não, Deus me chamou. E ele disse assim, se Deus te chamou, quem sou eu para impedir? E ele me abençoou também. Ele falou, olha, você pode ir, mas as portas aqui vão estar abertas. Quando você chegar, se você não entender que isso não é para você, se você quiser ficar aqui, você pode vir que você vai trabalhar aqui, não tem problema. E eu fui, meus queridos irmãos, para o treinamento. Foram, naquela época, era 4 meses. Foi 4 meses assim, de bênção, de crescimento. E, detalhe, alguns diziam que eu não iria para o campo missionário, porque eu não sabia falar o português direito. E
Fábio, como você que não sabe falar o português direito vai aprender outro idioma? Mas, irmãos, quando Deus ele chama, Deus com o tempo ele vai capacitando, vai trabalhando. Aquele Fábio que não sabia falar o português direito, hoje está meio enrolado por conta do espanhol, aprendeu a se comunicar em Guarani e aprendeu a falar em espanhol, porque Deus é bom, Deus é bom. No ano de 2008, termino, e quando o pastor Paulo entra na sala do pastor Joel, o pastor Joel me dá uma ficha. O pastor Joel é o nosso presidente conselheiro, presidente de honra conselheiro. Naquela época ele era o presidente e ele me dá uma ficha, pastor, no Uruguai. Em 2008 ele me dá uma ficha e lá diz, Fábio, para que eu pudesse levantar sustento para ir para o Uruguai. Quando eu chego na minha região, eu não vou para o Uruguai de imediato. Meu pastor, ele me chama e diz, Fábio, nós queremos que você fique um tempo aqui no Brasil. É o tempo que você vai casar com a Thaís, é o tempo que você vai arrumar as coisas. E naquela época, em 2008, eu não pude, em 2009 eu não pude ir ainda para o campo missionário. Tive que esperar 2009, 2010, 2011. Muitas das vezes, no processo que Deus vai trabalhando, as coisas não acontecem como a gente sempre planejamos. As coisas acontecem no tempo, dentro do propósito maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. Foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de crescimento, foi um tempo onde eu me casei com a Thaís, a gente foi alinhando algumas coisas. Foi um tempo que ali eu comecei a desenvolver um trabalho de implantação de igreja na cidade de Miracatu, e foi um tempo onde a gente teve uma experiência. Eu digo que antes que a gente chegue no nosso propósito, Deus permite algumas situações para que possa trabalhar em nós. Não pense que essas situações ou essas circunstâncias estão fora do propósito, mas está dentro do propósito. Em 2011, nós chegamos no Paraguai. Deus trabalha de uma maneira tremenda, me ensina. Chegamos para implantar uma igreja, trabalhamos durante 7 anos, começamos debaixo de um pé de manga, alugávamos as cadeiras, trazia ela no ônibus. Foi assim, ver Deus trabalhando de uma maneira poderosa, caminhávamos, evangelizávamos, e Deus foi trabalhando. E hoje, para a glória de Deus, nós temos a igreja Missão Desafio lá no Paraguai, implantada, e eu louvo a Deus pela vida da missionária Juliana, que nos recebeu tão maravilhosamente naquela ocasião e nos deu, pastor Paulo, todo o apoio para que pudesse, juntamente com a minha família e com a equipe de missionário, trabalhar na implantação daquela igreja. E hoje tem uma igreja lá em Hernandárias, uma linda igreja. Eu acredito que o pastor Paulo já tenha mostrado aqui, porque Deus, ele faz assim, implanta, outro rega, outro trabalha, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos de Deus dentro de um propósito maior. O importante é entender que Deus ele vai usar cada um de nós dentro do seu propósito. Em 2011 ficamos de 2011 durante 7 anos. E quando inauguramos a igreja, eu digo assim que o Paraguai para mim, ele foi mais do que uma escola, ele foi uma faculdade. Vivemos um momento muito maravilhoso, porque ali onde foi a minha ordenação pastoral, aonde eu vivi momentos incríveis. Eu amo aquela nação, uma nação assim que eu sempre oro por ela, porque foi onde nós vivemos experiências maravilhosas, experiência de provisão, de cuidado. Nós passamos por processo, Thaís passou por uma aborto retido, Lívia nasceu de 27 semanas, ficou na UTI, mas a gente viu a mão de Deus trabalhando, sustentando a nossa vida. As pessoas falavam para nós, você tem que voltar, você tem que cuidar dessa moça. Irmãos, 1 ano de casado, a gente já foi para lá, ela passou por alguns processos. As pessoas pensavam que ela ia desistir, que ela ia voltar, que nós não íamos aguentar. Mas entenda, quem dá a fortaleza não é a fortaleza que nós precisamos para enfrentar as circunstâncias e os desafios. Ela não é nossa, ela vem de Deus. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos protege. E na missão de Deus, nós somos totalmente, exclusivamente de Deus. Descansamos em Deus, esperamos em Deus, confiamos em Deus. Deus trabalha de uma maneira poderosa.
entendemos pelo Espírito que havíamos terminado esse ciclo e era o tempo da gente ir para um outro desafio. O Senhor me inquietou de uma maneira tão sobrenatural de irmos para o Uruguai. Fomos para o Uruguai. As pessoas já diziam: esse Fábio está ficando louco, agora que a igreja está construída. Irmãos, eu digo assim, que quando você entende qual é o seu chamado e o tempo de Deus, nosso coração não tem que estar apegado, a gente tem que estar apegado no Senhor. E dizer: Senhor, se tua presença não vai comigo, não me mova para nenhum lugar. Se tua presença não vai comigo, Senhor, não me faça sair daqui. O importante é ir com a presença de Deus. Chegamos no Uruguai. Irmãos, quando chegamos no Uruguai, a gente fez a primeira viagem com o pastor Emerson, com reconhecimento de campo, custo de vida um absurdo, tudo muito caro. E eu lembro que nós estávamos voltando depois da pesquisa, o pastor Emerson olha para mim e ele fala de uma maneira bem calma, né? Fala assim que o pastor Emerson fala bem calmo, ele olha: filhão, eu tenho certeza que Deus, Ele tem guiado o irmão para esse país, mas nós vamos esperar um pouco mais, porque os desafios financeiros eram muitos. Nós vamos esperar um pouco, e eu pensei quanto a isso, que nós íamos passar pelo menos uns 6 meses no Brasil, 6, 7 meses ou um pouco mais. Mas sabe o que Deus fez, irmãos? Naquele ano estava acontecendo o CFM Alpha, e eles estavam terminando o teórico e precisavam fazer o prático. E Deus coloca no coração do pastor Ronaldo de fazer o prático aonde? No Uruguai. Aí Deus abre as portas, prepara todo o recurso que a gente precisava para alugar a casa, para comprar os móveis e para a nossa passagem. Eu estava orando e o pastor Emerson me liga uma tarde e fala: missionário Fábio, como é que está as malas? Está preparada? E eu assim falei: pastor, está preparado? Ele falou: olha, Deus se moveu aqui e tudo que vocês precisam para ir para o Uruguai, a Missão Desafio do Conselho Nacional vai liberar para que vocês vá em plante. Glória a Deus! Irmãos, Deus faz muito mais do que nós pedimos, pensamos. Chegamos no Uruguai, 6 meses de luta. Os missionários foram, fizeram algumas amizades, mas quando os missionários foram embora, essas amizades também foram. E eu fiquei com a Thaís e a Lívia. 6 meses a Thaís mencionou aqui, os irmãos escutaram. Eu, ela, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Lívia. Adorávamos a Deus. Convidávamos, saíamos, os irmãos, não chegava ninguém, mas nós cantávamos essa canção: ainda que eu não possa ver, tu estás obrando, tu estás trabalhando. Aí um daqueles convites que fizemos veio na igreja. Aí o segundo veio. Aí nós tivemos o primeiro batismo, uma pessoa. Segundo batismo, 2 pessoas. Terceiro batismo, 4 pessoas. E o quarto batismo que nós fizemos, nós realizamos o batismo de 7 pessoas que desceram as águas para a glória de Deus. E Deus está trabalhando. E eu falo assim, que quando nós temos paciência no processo, vai surgir situação que, quem sabe, o diabo vai enviar um demônio de dúvida lá. Vai enviar dúvida, vai dizer: viu, você está servindo a Deus, você recebeu aquela palavra que Deus ia trabalhar, olha teu filho, olha teu esposo, olha essa situação. Irmãos, não permita que a dúvida venha invadir o seu coração, mas descanse no Senhor e espere no Senhor, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. A importância é descansar e esperar. Sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu o seguinte: Deus foi trabalhando, nós fazíamos os cultos na base, aí Deus preparou um salão precioso no centro da cidade, que o pastor Paulo esteve ali. Foi tão de Deus, porque sempre tinha que dar um calção, que é um valor ali que a gente dá para alugar o imóvel. E salão comercial tinha que dar 10 vezes mais. Se uma casa pedia 5, o
calção, para um salão comercial era 10. O dono do salão falou: você não precisa dar calção, você precisa fazer um seguro. Fizemos um seguro, alugamos, ficamos 2 anos nesse precioso lugar, até que Deus levantou um irmão lá da Baixada Santista, que um dia ele vai na Missão Desafio, o pastor Emerson nos liga e ele fala: pastor Fábio, eu estou abençoando o programa com uma oferta. Irmãos, e essa oferta, ela foi um presente de Deus para que pudéssemos adquirir um terreno na cidade de Durazno. Agora nós temos um terreno, saímos do salão e vamos agora voltar para a base, ou seja, para a minha casa, onde a gente congregávamos antes, porque com o recurso que a gente pagava o salão, a gente vai pagar o terreno, tem aí algumas prestações, mas nós vamos ficar e ali vai nascer, vai ser levantada, vai ser construída a primeira igreja Uruguai para Cristo, construída no Uruguai, porque hoje nós temos 2 igrejas, uma em Durazno e a outra em Paysandu, e fiquei feliz à conta, porque Deus é maravilhoso, Deus está fazendo coisas tremendas. Agora já temos um terreno, vamos em nome de Jesus levantar essa igreja, e Deus ele vai nesse processo trabalhando. Faz algum tempo surgiu uma parceria com o Paysandu, o pastor Domingos ele esteve aqui com a missionária Maria, que vocês conheceram, e nessa parceria surgiu a igreja de Paysandu, uma igreja abençoada. O pastor Domingos, juntamente com a sua família, tem desenvolvido um trabalho excelente. Eu acredito que a expansão da igreja Uruguai para Cristo, o pastor Paulo, está apenas começando, porque o Deus que olhou para o Uruguai, aquele país tão difícil, disse assim: olha, vou levantar um povo nessa nação, e esse povo, que quem sabe a princípio será pequeno, virá a ser uma grande multidão. Amém. Nós temos uma promessa sobre as nossas vidas, e no nome de Jesus, os outros departamentos ou estados vão ser alcançados pelo poder de Deus. Amém. Naquela nação. Amém. Vão ser alcançados pelo poder de Deus naquela nação. Irmãos, eu fiz um resumo agora, vou mostrar um vídeo, é rapidinho, para vocês entenderem. Amém? Pode soltar aí, os irmãos vão ver. É um resumo do começo até quando o pastor Paulo foi. É um pequeno resumo para os irmãos entenderem. Uruguai, localizado na região sudeste da América do Sul, é o segundo menor país da região, com aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, onde cerca de 51% vivem na capital, Montevidéu, e em sua área metropolitana, tendo como idioma oficial o espanhol. O Uruguai é um dos países mais desenvolvidos economicamente da América Latina, onde o padrão de vida é considerado um dos melhores do seu continente. O Uruguai não possui uma... Pastor Paulo, podemos fazer assim? Nós vamos deixar esse link aqui, religião oficial, pois em 1917... Nós vamos fazer assim, irmãos. Eu vou deixar esse link aqui. Uruguai, em algum momento, localizado... Em algum momento, o pastor Paulo ele vai passar, os irmãos verem. Aí os irmãos vão entender o que eu falei, vão ver as fotos. Você vai ver eu e a Thaís e a Lívia pequenininha, o primeiro culto. Os irmãos vão ver o trabalho que nós realizamos no Merendeiro, que abençoou um bairro. Nós fazemos um Natal Solidário, um bairro carente. Os irmãos vão ver uma outra realidade, vão entender o que eu falei aqui com isso, porque eu tenho uma palavra de Deus no coração dos irmãos. Amém? Eu quero, irmãos, que você me acompanhe agora. Onde que está aquele tecladista abençoado? Será que pode fazer um fundo musical? Onde que é o... Glória. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16, versículo de número 1, diz assim, chegou Paulo a Derbe e depois a Listra, onde se encontrou com os discípulos
chamado Timoteu, uma mulher judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio falava bem de Timóteo. E assim Paulo decidiu levá-lo, por causa dos judeus que viviam naquela região. E o circuncidou, pois todo sabia que seu pai era grego. Versículo de número 6. Atravessaram a região de Frígia e de Galácia, já que o Espírito Santo havia pedido que pregasse a palavra na província de Ásia. Quando chegaram perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, passando de largo por Mísia, baixaram a Troia. Durante aquela noite, Paulo teve uma visão em que um homem da Macedônia se colocou de pé e rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, em seguida se preparou para partir para a Macedônia, convencidos de que Deus o havia chamado para anunciar o Evangelho aos macedônios. Senhor Deus, te peço, Pai, que fale conosco e que se manifeste de uma maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, este texto bíblico, ele trata de uma passagem muito maravilhosa acerca de um chamado específico de Deus para uma determinada região. E eu quero nessa noite falar sobre o que acontece quando nós estamos debaixo da vontade soberana de Deus, e quando nós não estamos somente debaixo, mas quando nós submetemos a esta vontade de Deus. Perceba que Paulo, ele sempre estava buscando anunciar a palavra, anunciar o Evangelho. Ele sempre estava buscando um lugar para falar de Jesus para as pessoas. Ele era um homem comprometido no avanço do reino de Deus. Ele era um homem comprometido na expansão do reino de Deus. Ele considerava tudo por perda, com o objetivo de conhecer a Cristo e o fazer conhecido. Perceba que Paulo queria ir para uma determinada região, mas a Bíblia diz, pastor Paulo, que ele foi impedido pelo Espírito, que o Espírito do Senhor disse: Paulo, não vá para essa região. Perceba uma coisa, Paulo estava com uma vontade boa. Paulo tinha no seu coração, pastor Paulo, uma boa intenção, a intenção de pregar o Evangelho, a intenção de fazer Cristo ser conhecido. Mas o Espírito visita Paulo e fala: Paulo, não, ainda que a intenção sua era boa, ele submeteu a obedecer a Deus. A gente não vai ver Paulo bicudo, Paulo dizendo: olha, mas Deus não permitiu fazer um negócio bom que é pregar a palavra. Nós não vamos ver Paulo murmurando, nós não vamos ver Paulo reclamando. Paulo simplesmente se submete. Irmãos, muitas das vezes tem pessoas que, quando ela se programa para fazer uma coisa, ela muitas das vezes diz: olha, vamos fazer isso vai ser bom. Aí de repente vem o pastor usado por Deus e pelo Espírito Santo diz: nós temos que esperar um pouco mais, um momento mais. Aí vem essa pessoa que não sabe entender o momento, começa a ficar bicudo, começa a murmurar, começa a reclamar, mas o pastor não deixa. Mas isso não acontece. Quero que você entenda: quando o Espírito diz não, é porque ele tem planos melhores. Quando o Espírito diz não, é porque uma outra porta ele vai abrir. Quando o Espírito diz não, é porque ele vai trabalhar de uma maneira maravilhosa em nossas vidas. Quando
Deus, sabe o que acontece, evangelista? Nós temos respaldo de Deus. Nós temos, pastor Paulo, resposta dos céus. Sabe o que aconteceu? Por como se submeter. Irmãos, se fosse algum de nós, quem sabe aquela noite não conseguiria dormir, pastor Paulo. Ficava se mexendo de um lugar para o outro, indo de um lugar para o outro, mas meu Deus, mas por que não? Quem sabe algum de nós ficaríamos preocupados, pegaríamos o nosso celular e ia comentar com outra pessoa que é da nossa confiança, do porquê do não. Mas Paulo dorme, Paulo descansa. Irmão, turbar o nosso coração não vai funcionar. Ficar aí preocupado não vai funcionar. O que vai funcionar é descansar no Senhor. Aleluia. Paulo descansa. E quando descansa, pastor Paulo, algo acontece. Sabe o que acontece? De noite, quando Paulo está dormindo, diante de um não do Espírito Santo, não passa, não vá. A Bíblia fala, fomos impedidos pelo Espírito. Paulo descansa. E de noite Paulo tem uma visão. O Senhor sempre tem resposta para aqueles que descansam no Senhor. O Senhor sempre tem uma resposta para aqueles que confiam nele. Não, Paulo tem uma visão. E nessa visão aparece um varão lá da Macedônia. E diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia fala, e nós concluímos, nós entendemos, nós chegamos à conclusão que o Senhor nos enviava para pregar o Evangelho na Macedônia. Ele não teve dúvida em seu coração, ele concluiu que ali estava a vontade de Deus para a sua vida, para poder ir e pregar o Evangelho. Irmãos, como é lindo, como é maravilhoso quando nós deixamos a nossa vontade de lado, ainda que seja boa, e começamos a viver a vontade de Deus. Irmãos, quando nós começamos a viver a vontade de Deus sempre nos leva a estar mais próximo dele, sempre nos leva a orar, sempre nos leva a consagrar a nossa vida. Esse negócio de dizer, eu estou vivendo a vontade de Deus, mas isso que você está vivendo está te apartando de uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de intimidade. Reveja esses conceitos, porque quando você está debaixo da vontade de Deus, Ele sempre te guiará e te levará a uma vida de comunhão com Ele. E aí o que acontece, irmão, do extraordinário poder? O que acontece, pastor Fábio? Quando Ele chega na Macedônia, Ele vai buscar um lugar para orar. E ali naquele lugar, Paulo já começa a pregar, já começa a falar do amor de Deus. Entenda algo, irmão, quando nós estamos debaixo da vontade, pastor Paulo, não é nós que fazemos, é Deus que faz tudo. É o Espírito Santo que faz, Deus somente nos guia, mas é o Espírito Santo que faz, Ele nos guia, mas é o Espírito que faz, é Deus que faz. Quando Ele chega, irmãos, ali está uma oportunidade. Aí Lídia está lá. Irmãos, Lídia era uma mulher que era uma empresária. Ela era uma vendedora e Deus visita o coração de Lídia. Lídia transformada. Deus trabalha e na casa de Lídia as portas são abertas para que Lídia possa, meus queridos, receber com alegria a palavra de Deus. Deus começa a trabalhar de uma maneira tão grande. Aí, quando Paulo está indo outra vez, Deus começa a libertar. Deus liberta através da vida de Paulo e Silas. Está ali uma adivinha, irmãos. Você adivinha, os seus senhores ganhavam rios de dinheiro. Através daquela estrada, o Senhor visita aquela mulher, liberta aquela mulher. Veja o que Deus faz. Só que é o seguinte: muitos pensam que estar na vontade de Deus é só milagre, é só maravilha, é só coisa boa acontecendo. Não se engane.
Muitas coisas boas vão acontecer. Deus vai usar a sua vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai agir na sua vida. Você se submeteu, obedeceu, renunciou a sua vontade. Deus vai obrar. Deus vai trabalhar. Não se preocupe porque Deus vai trabalhar. Mas eu não quero iludir você nessa noite e dizer que somente haverá o trabalhar de Deus. Haverá também circunstância aonde te vai dimensionar para outras coisas, onde Deus será glorificado através da sua vida. Aleluia. Olha só, naquele momento veio a prova. Paulo é preso, as pessoas batem nele, colocam ele lá na prisão. Meu Deus, Deus havia trabalhado no coração de Lídia, abrindo o seu coração para que ela entendesse. Deus liberta aquela mulher que estava, irmãos, escrava. Agora, esses homens que foram usados por Deus de uma maneira tão tremenda, pastor Paulo, agora é preso, é chicoteado, é colocado ali na prisão. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Deus trabalha. Deus trabalha. Entenda algo. O mesmo Deus que te guia, o mesmo Deus que te cuida, é o Deus que te sustenta nos momentos de provas, nos momentos de dores. É o mesmo Deus que te usa, é o Deus que sempre abrirá uma outra porta para que Ele seja glorificado. Muitas das vezes Deus vai te levar em outro propósito de uma maneira que você não imaginava. Porque Deus não trabalha, irmãos, conforme nós pensamos que Deus trabalha. Não existe um trabalhar só de Deus. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Deus trabalha da maneira que Ele quer. Quero que você, nessa noite, entenda algo. E eu quero concluir essa mensagem com um pequeno olhar. Quero que você entenda algo. Perceba. Primeira coisa, Paulo obedeceu. Segunda, anunciou a sua vontade. Terceira coisa, Deus trabalhou através da vida de Paulo e Silas, abrindo o coração de Lídia para entender esse evangelho, libertando aquela escrava. Quarta coisa, após tudo isso veio um momento de dor, um momento de prova, um momento de luta, mas Deus sustentou Paulo, enquanto ele continuou com ele nas lutas. Deus abriu porta e continuou salvou a distância, mas se mantenha fiel, se mantenha firme, se mantenha constante, se mantenha diante de Deus. Fale como falou um dia o salmista: ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ainda exaltarei o Deus da minha salvação. Aqui nessa noite tem homens e mulheres que a sua alma espera em Deus. Somos apenas instrumentos seus. Aleluia. Irmãos, não é Fábio, é Deus. Se o Fábio hoje não existisse, Deus continuaria trabalhando no Uruguai, continuaria trabalhando no Paraguai, continuaria trabalhando aqui, continuaria trabalhando onde quer que Ele quer trabalhar, porque não é nós, é Deus. Não submeter. Ela estava um mês sem dirigir o seu próprio carro. E aquela mulher, ela quando me viu, ela disse assim para mim: pastor, ajuda. Eu estou nessa situação já faz um mês, eu não consigo dirigir, eu não consigo ficar em pé. Eu olho para ela pela fé, não confiando em mim mesmo, porque sou mortal, sou um ser humano, mas confiando naquele que é dono de todo o poder. Eu disse para ela: olha, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Ele te dará a força que você precisa. E você coloque as mãos no lugar onde, quem sabe, você está enfermo, quem sabe você sente dor. Se você não consegue dormir bem à noite, que você colocasse a mão na sua cabeça. São as pessoas que não conseguem dormir bem à noite, as pessoas que coloquem
as mãos no lugar onde está enfermo, onde está doente, onde você sente dor. Deus, Ele está aqui, Ele é o Senhor que te sara. Vou orar agora, no nome de Jesus, vou orar agora. Gostaria de pedir que os obreiros aqui da igreja, os diáconos daqui da igreja, pudessem. Deus, creio que Tu estás agora. Aí está o poder de Deus, aí está o poder de Deus. Agora, tudo que impede que essa pessoa, que esse homem, que essa mulher, vai ter uma noite de sono bem. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, toda insônia, agora, ordeno pelo poder de Deus, que vá de aí onde você está alojado, no nome de Jesus, seja livre da insônia. No nome de Jesus, no nome de Jesus, todo espírito de pesadelo agora, no nome de Jesus agora, saia daí desses sonhos, sai daí agora, no nome de Jesus de Nazaré. Oh, agora no nome de Jesus, tem uma pessoa que tem aqui pesadelos terríveis à noite, como se algo tivesse perseguindo, pelo hoje, tem libertação de Deus na sua vida. Você vai dormir bem, porque o Espírito de Deus está tocando a sua vida agora. Aí está o poder de angústia que te coloca para baixo, mas Deus hoje entra com providência. Hoje tem um trabalhar de Deus na sua vida hoje. Agora eu vou orar. Vou orar pelo mover do Espírito. Você que é batizado pelo Espírito Santo agora, seja renovado agora pelo poder de Deus. Você que é batizado pelo Espírito Santo agora, comece a falar em línguas agora no nome de Jesus. Comece a falar no idioma dos céus. E você que não é batizado pelo Espírito Santo, comece a pedir a Deus agora para que te batize, para que te encha. É necessário o poder de Deus na sua vida, porque sem o poder de Deus na sua vida, você não vai conseguir vencer as guerras que muitas das vezes você tem que lutar, você tem que travar. Mas hoje o Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te batiza, o Espírito Santo te transforma, o Espírito Santo te dá novos direcionamentos. Já tem gente que Deus está tocando, já tem gente que Deus está trabalhando. Aí está o poder de Deus descendendo sobre a sua vida, Você que não é batizado pelo Espírito Santo agora, comece a pedir a Deus que te batize agora, que te enche agora, que te transforme agora. Segurando. Sigamos pela presença de Deus. Sigamos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segurando. Ele está trabalhando aqui agora. Ele está visitando a sua vida agora. Ele está visitando a sua vida agora. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder do seu Espírito. O poder que te capacitará e que te direcionará. Para
Há de Deus sobre a sua vida, há do seu Espírito sobre a sua vida. Ramachanda Rabacai, Recobossanda Rabacaia, Revianda Rebassuri Canta Ramahai, Recabacuri me canta Ramassanda Rabacala Vassanda Raia, Remondoro Bocala Vasseria Anda Rabacai, Racamanchoro Brossete Rebiqueta Ramahaia, Ramandore Calavassanda Rabacai, Remicomossanda Rabahaia, Recamassanda Rabacai. Aleluia! Uma nova temporada está por vir. Ayamassai, Recamantoro Bocanda Rabassanda Rabacaia, Rabandarabasuri Mianda Rabandarabacanda Raia, Senhor, Rabamassanda Rabacai, Recamandoro Bossanda Rabacaia, Rabassanda Raia, Recamandarabassanda Rabacaia, Rabandarabasuri Andarai. Olha ele aí, busque sua presença. Busque a sua presença. Busque a sua presença. Busque a sua presença. Tua presença é importante para nós. É importante para nós. Tua presença é importante para nós. Só os que entendem que a presença é importante para você, diga ao Senhor: enche-me, Senhor, na tua presença. Enche-me com a tua presença. Enche-me com a tua presença. Enche-me com a tua presença, porque ela é importante para nós. Relaxar o nosso caráter. Ela é importante para nós. Ela é importante para nós. Senhor, muito obrigado. Irmãos, Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, e das tuas coisas. A presença de Deus é importante para nós. Segunda coisa, não vale, não serve de nada. E sabe, ter tudo nessa vida, mas se nós não temos sua presença, seremos vazios. Mas se temos sua presença, receberemos tudo o que precisamos para vencer cada desafio da nossa vida. Deus abençoe vocês. Pastor Paulo, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui, ministrando aqui. Que Deus continue abençoando o Senhor, a sua família, a sua casa, essa igreja maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus preparará outras oportunidades para que a gente possa estar juntos novamente. Seja lá no lugar, seja aqui. É uma alegria de poder lutar com vocês. Foi uma alegria, irmãos, conhecê-los. Que Deus abençoe.